Matemática Fundamental. O vídeo de hoje é Sistema de Numeração Indo-Arábico. Esse sistema de numeração indo-arábico foi uma iniciativa dos hindus, por isso tem esse nome, e são os números que nós usamos hoje, no nosso dia a dia, os números como nós já conhecemos. Então, o que é de vantajoso, de grande vantajoso nesse sistema indo-arábico? É que ele facilita muito a contabilização. Por quê? Porque um mesmo número, ele pode ter valor diferente apenas mudando a posição dele dentro do número. Então, isso faz com que, com uma pequena quantidade de números, a nossa combinação numérica seja infinita. Então, esse sistema indo-arábico ele é dividido em unidades, dezenas, centenas, etc. Então, eu botei aqui um exemplo disso. Por exemplo, quanto vale o número 3 nos números a seguir? Então, por exemplo, no número 43, o valor do número 3 é de 3 unidades. No número 535, é o mesmo número 3, mas numa posição diferente, ele passa a valer 3 dezenas. E no número 1362, continua o número 3 em outra posição e ele passa a valer 3 centenas. Então, isso é um grande diferencial desse sistema indo-arábico. Um mesmo número pode mudar de valor. Agora, o desenho dos números tem a origem no número de ângulos de cada desenho, do desenho de cada número. Então, é bem possível que a origem do desenho dos números seja essa, de acordo com o número de ângulos. Claro que hoje a gente não desenha o 3 assim, igual um M deitado, né? O nosso 3 é redondinho, né? O 4 às vezes é aberto, às vezes é fechado assim mesmo. Mas a ideia é bem provável que a ideia do desenho dos números tenha partido do número de ângulos de cada desenho, até chegando ali no zero, que não tem ângulo nenhum, né? Temos também a versão do número escrito por extenso. Então, eu tenho aqui um exemplo, né? 1235. Então, para que serve escrever o número por extenso? Para várias razões, mas uma principal que é muito usada na questão de contratos, documentos, né? Quando tem um valor, se coloca o número do valor, aí entre parênteses se escreve o valor por extenso. Num cheque, por exemplo, você põe o número separado no canto superior do cheque e na hora de escrever, não sei se vocês já repararam, mas tem um texto ali no cheque, como se fosse um contrato, né? E aí ali naquela parte do texto do cheque você escreve o número por extenso. Então, é muito usado nesses contratos, né? Para reforçar o valor que está escrito em números. Agora, o interessante é por que num contrato, por exemplo, se tem perto o número e depois ele por extenso, por que se coloca o parênteses? Vamos ver por quê. Nunca misture número com o numeral por extenso, numa mesma frase. Então, por isso que num documento se tem o valor lá do imóvel em numeral, depois abre-se um parênteses para escrever ele por extenso. Aqui eu tenho um exemplo, né? Aqui, no 6º dia do lançamento, 20% do novo produto ainda não estava distribuído. Então, eu tenho aqui sexto escrito por extenso e eu tenho 20% escrito em número. Isso não pode, numa mesma frase, não. Então, o certo seria no 6º em número, né? No 6º dia do lançamento, 20% em número também do novo produto ainda não estava distribuído, ok? Então, nunca misture número com ele por extenso.
Outro detalhe que também precisamos usar o número por extenso não comece uma frase com números. Então, aqui eu tenho a certa em azul, né? R$ 3.400 foi o custo do treinamento. Então, eu comecei, como eu estou começando a frase com o valor, eu tenho que começar com ele escrito por extenso. Tá? E não como está aqui em preto, né? O numeral, né, com R cifrão, 3.400 foi o custo do treinamento. Nós não começamos frases com números. Então, é para isso que também serve escrevê-lo por extenso. Então, vamos ver uma atividade, né? Vocês vão escrever ou pensar, né, no número que vai aparecer por extenso, e vocês também vão dizer quanto que vale cada número nesse numeral que vai aparecer. Então, esse é o numeral, né? Eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem na resposta. Ok? Então, nós temos ele por extenso, 438. E nesse número, o 4 vale 4 centenas, o 3 vale 3 dezenas e o 8 vale 8 unidades. O nosso blog é matemáticafundamental3.blogspot.com.br. Não deixe de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube também, que você fica sabendo os novos vídeos que são postados quase que diariamente. Se você acha que algum conhecido seu vai se aproveitar, né, vai gostar desse material, desse vídeo, vocês podem compartilhar nas suas redes sociais, ok? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.